O milionário barbeiro demite 10 funcionários até ver a mendiga negra colocar peruca na filha. Em uma pequena cidade, havia um barbeiro milionário chamado Miguel. Sua barbearia era uma lenda, famosa pelos cortes de cabelo tão impecáveis que desafiavam a perfeição. Miguel era excêntrico, sempre vestido de maneira extravagante, com gravatas coloridas e chapéus inusitados. Mas, em dia sombrio, decidiu demitir 10 de seus funcionários, deixando a comunidade em choque. As portas da barbearia, que antes se abriam para risos e histórias, agora estavam envoltas em um silêncio pesado. Os clientes começaram a se afastar, insatisfeitos com a decisão de Miguel. A atmosfera na barbearia virou gelada, refletindo a incerteza que pairava sobre todos. Miguel sentia a indiferença dos que entravam, como se uma nuvem escura pairasse sobre sua própria obra-prima. Mas lá fora, sob o sol tímido da tarde, Rosa, uma mendiga negra, a imagem era mágica, uma luz ofuscante que atraía a atenção dos passantes. Sorrisos se espalharam, e as câmeras dos celulares começaram a captar aquele momento. Os olhares divertidos e curiosos, somados ao encantamento gerado pela cena, transformaram a garotinha em uma sensação nas redes sociais, ganhando notoriedade instantânea. Um cão de rua a observava, como se também reconhecesse a beleza daquele momento. Enquanto isso, Miguel via sua clientela minguar cada vez mais. Os murmurinhos de reprovação começaram a ecoar nas paredes de sua barbearia. Criticavam sua avareza, sua falta de empatia. A solidão começou a apertar seu peito, enquanto ele se via cercado por espelhos que apenas refletiam sua própria imagem, cada vez mais isolada. Foi então que um amigo de infância apareceu. Um rosto familiar que trazia consigo memórias adormecidas, mas também um segredo que ligava Miguel à história de Rosa. O amigo trouxe à tona lembranças que Miguel preferia esquecer. A história de Suaim, o que realmente importava para ele. O que havia se tornado em busca de riqueza e prestígio. Mas antes que pudesse digerir tudo aquilo, um noticiário cobriu a cena, revelando que a vida de Rosa e Luna estava prestes a mudar, de uma forma que ninguém poderia imaginar. Algo obscuro e misterioso sobre a mendiga começou a se desdobrar, como uma tensão crescente, sugerindo que as vidas de Miguel, Rosa e Luna estavam mais entrelaçadas do que aparentavam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível. Miguel, preso na própria solidão e sem conseguir entender a mudança abrupta em sua barbearia, sentiu seu coração apertar. O que estava acontecendo? A glória à sua volta havia desaparecido, e o eco dos risos que antes preenchia o espaço, agora era substituído por murmúrios de reprovação. Ele se perguntava, seria esse o preço do sucesso? Então, numa manhã qualquer, ao abrir as portas da barbearia, Miguel foi surpreendido por uma cena que o fez parar em seco. Rosa e Luna estavam ali, com a multidão em volta, todos esperando para ver a garotinha que tinha se tornado uma sensação. Mas não era apenas isso. No meio da multidão,
Um homem alto e misterioso conversava em voz baixa com Rosa, enquanto ela gesticulava nervosamente, os olhos cheios de medo. Algo não estava certo. Miguel se aproximou sem que ninguém percebesse. O que ele ouviu o fez tremer. O homem falava sobre um passado que Miguel já havia tentado enterrar. Você sabe quem é a menina, não sabe? As palavras penetraram sua mente como uma faca. Rosa olhou para o homem, e o pânico tomou conta de seu rosto. Tudo na expressão dela gritou que a vida delas estava prestes a mudar de maneira drástica. Naquele instante, um grito cortou o ar. Um carro disparou em direção à multidão, e todos gritaram. Rosa puxou Luna para o lado, mas o movimento foi lento demais. O carro arrastou uma série de objetos pelo chão e parou abruptamente. A multidão entrou em pânico. Pessoas correndo para todos os lados. Miguel sentiu o coração disparar. Era um caos. No entanto, enquanto tudo isso acontecia, algo brilhava sob o sol. Miguel viu o homem misterioso se afastar, levando algo na mão. Era uma corrente. Uma corrente que reluzia com um brilho familiar. E num relance, Miguel percebeu. Era um pedaço de sua própria vida que ele havia perdido. Era a corrente que sua mãe lhe dera quando criança. Um símbolo de proteção que ele havia deixado para trás na busca pela riqueza. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? E por que ele estava ligado àquela realidade que Miguel havia deixado para trás? Rosa se virou para Miguel, os olhos cheios de uma mistura de desespero e determinação. Você não entende. Luna, ela precisa saber quem é. Miguel não tinha palavras. O que estava acontecendo? A revelação a respeito da criança era um choque, e ele sentiu como se todas as engrenagens do universo estivessem se mexendo em torno deles. O homem foi em direção a Miguel, o olhar fixo, como se soubesse do pensamento que corria pela mente do barbeiro. Você precisa escolher, Miguel. O que você realmente deseja? O peso da pergunta pairou no ar pesado e tenso. O entorno parecia parar enquanto Miguel refletia. Em meio ao tumulto, Miguel percebeu que as conexões do passado e do presente estavam se entrelaçando de um jeito que ele nunca poderia imaginar. Será que havia mais na história de Rosa e Luna do que apenas uma coincidência? E perante a reviravolta chocante que se desenrolava diante dele, que Miguel escolheria a seguir? A roda da fortuna estava girando, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Miguel sentiu o peso da pergunta do homem misterioso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre ele. A multidão estava em alvoroço, gritos ecoavam na sua cabeça. Rosa olhou para ele, desesperada. Os olhos dela imploravam por ajuda, enquanto a tensão na atmosfera crescia, como um fio prestes a se romper. Ele podia sentir o coração dela, pulsando com uma urgência que o fazia querer agir. Você precisa escolher. O que você realmente deseja? O homem repetiu, e a voz dele soou como um eco profundo. Nessa hora, tudo ficou em silêncio. Até mesmo o caos ao redor parecia conter a respiração, aguardando a resposta dele. Então, em um movimento rápido, ele olhou para Rosa. O olhar dela carregava um peso que ele não conseguia entender. Mas uma coisa era clara. Luna, com a peruca colorida ainda reluzindo ao sol, não era apenas uma garotinha qualquer. Miguel sentiu um frio na barriga, uma sensação de que algo estava prestes a se revelar, algo que mudaria o curso de suas vidas. Ela precisa saber quem é, Rosa exclamou, com a voz embargada.
O homem sorriu de um jeito que fez o sangue de Miguel gelar. Você não sabe, mas Luna não é apenas uma criança. Ela está conectada a você de uma forma que pode mudar tudo. As palavras cortaram como uma faca, e Miguel começou a sentir o mundo ao seu redor desmoronar. Rosa e Luna se tornaram mais do que apenas uma mendiga e sua filha. Ele estava prestes a descobrir um segredo que poderia destruir tudo o que construiu. E então, sem aviso, um grito. Um grito desesperado que ecoou por toda a rua. Miguel virou a cabeça rapidamente, e seus olhos se fixaram em um homem que corria em sua direção. A expressão desesperada e um objeto reluzente na mão. Miguel, você precisa ver isso! O homem gritou. No momento em que o estranho se aproximou, ele ergueu a mão e jogou um objeto no chão. Uma joia. Era uma corrente que Miguel reconheceria em qualquer lugar. O seu coração parou. Era a mesma corrente que sua mãe lhe dera quando ele era criança. Um símbolo de proteção. Uma coisa que ele acreditava ter perdido para sempre. Você não sabe o que está fazendo. Essa corrente é a chave, o homem disse, mas ninguém conseguia prestar atenção. A multidão começou a se agitar, murmurando sobre o que significava aquilo. Rosa estava pálida, os olhos cheios de medo e confusão. O homem misterioso olhou para ela com um ar de cumplicidade, como se tudo estivesse se desenrolando exatamente como planejado. Quem é você? Miguel perguntou, a voz firme, mas o coração acelerado. O homem sorriu de novo, e a tensão se tornou palpável, quase elétrica. Sou a pessoa que pode conectar os pontos dessa história. Naquele instante, a multidão ficou em silêncio novamente. Alguém atrás de Miguel murmura. Ela é a filha dele, a filha do milionário. Frases cortadas, olhares de choque. Miguel sentiu um golpe no estômago. Não, isso não pode ser verdade. Rosa se afastou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para Miguel com um misto de dor e determinação. Luna precisa saber a verdade sobre o pai dela. Você precisa escolher essa vida, Miguel. Ele estava paralisado, a realidade se despedaçando ao seu redor. As peças começaram a se encaixar de forma amarga. O que era essa conexão? Como isso tudo poderia ser verdade? Ele olhou para Luna, a inocência dela agora repleta de novas camadas de complexidade. O peso da escolha descansava em seus ombros, e o futuro pareceu desabar. O sol ainda brilhava, mas dentro dele, a escuridão começava a crescer. Você vai deixar tudo para trás, ou vai se agarrar ao que realmente importa? O homem perguntou. E Miguel sentiu que a resposta estaria em seu coração. Mas antes que pudesse responder, tudo ao seu redor explodiu em um novo caos. Corpos se movimentando, o desespero se espalhando como um incêndio. Uma nova verdade estava prestes a surgir, e ele teve um pressentimento claro de que nada seria como antes. E assim, entre movimentações frenéticas, Miguel se viu na beira de um abismo. A verdade não apenas se aproximava, mas parecia estar bem na sua frente, pronta para ser revelada. Miguel estava paralisado, a cabeça cheia de perguntas e um nó na garganta. A multidão ao seu redor parecia ter apagado as cores do mundo. Apenas o rosto de Rosa e a imagem de Luna, com a peruca brilhante, preenchiam sua visão. O peso da verdade pairava no ar, pesado como uma tempestade prestes a desabar. Ele podia sentir o coração acelerado de Rosa, a pressão em seus olhos. O que ela queria dizer? O que? Você não sabe o que está fazendo. Essa corrente é a chave, o homem gritou novamente. Miguel olhou para o chão, onde a corrente reluzente refletia o sol de uma forma quase hipnotizante. Mas a voz de Rosa trouxe-o de volta à realidade. No passado, Miguel,
Você fez uma escolha, e isso mudou tudo. Luna, ela pode ser mais do que você imagina. A voz dela tremia, e Miguel notou algo diferente em seu olhar. Não era apenas desespero. Havia uma intensidade que ele não conseguia explicar. Nesse momento, uma nova pessoa surgiu entre a multidão. Uma mulher que Miguel reconhecia de algum lugar. Seus olhos estavam fixos em Luna, uma mistura de terror e determinação no rosto. "Rosa! Não!" ela gritou, quebrando o silêncio frio que envolvia a cena. A expressão da mulher afetou Miguel profundamente, como um tremor na fundação de sua realidade. "Você não pode fazer isso. Miguel, você precisa ouvir." A mulher se aproximou, quase ofegante. "A verdade precisa ser revelada antes que seja tarde demais." O pânico na voz dela era contagioso. As pessoas começaram a sussurrar, os olhares se cruzando, a tensão crescendo. Miguel sentiu seu coração disparar. "Quem é você?" ele perguntou, quase sem voz. A mulher hesitou, como se ponderasse se deveria revelar seu segredo. "Eu sou a irmã dele. Luna não é apenas sua filha. Ela é minha neta." A revelação ecoou como um trovão, e tudo ao redor pareceu congelar. Miguel ficou parado, estupefato. O que isso significava? Como assim? Ele olhou para Rosa, que agora tinha uma expressão de pureza e dor, como se tivesse recebido um golpe mortal. "Você está mentindo!" Miguel gritou, mas a verdade estava ardendo em seu íntimo. A mulher, com os olhos brilhantes de lágrimas, agora parecia mais triste do que desafiante. "Miguel, ela precisa de você, não apenas como pai, mas como avô. Você não sabe o passado que liga todos nós." Os murmúrios da multidão se intensificaram, e Miguel sentiu o chão sob seus pés tremer. Era como se uma bomba tivesse explodido em sua vida. Ele havia demitido aqueles 10 funcionários, mas agora estava perdendo algo muito mais crucial. "O que aconteceu? Por que ninguém me contou?" Suas palavras vieram num impulso, uma mistura de dor e raiva. "Há muito tempo você se afastou. Você decidiu seguir seu próprio caminho e deixou sua família para trás." A mulher falou com firmeza, mas a voz dela estava embargada. Miguel se lembrou de um tempo mais simples, quando a felicidade parecia mais próxima. Os risos de uma criança, as promessas de amor. Tudo se dissipou como fumaça. Rosa, sentindo o impacto da revelação, se aproximou. "Eu nunca quis que ela não soubesse. Eu só queria protegê-la." Mas a defensiva de Rosa estava vazia de poder. Miguel viu onde tudo aquilo estava indo. A dor e o desespero a transformaram em alguém que ele mal reconhecia. "Você está dizendo que Luna é minha filha e neta ao mesmo tempo?" Ele focou em Rosa, que parecia quebrar sob o peso das verdades. "Por que você não me contou antes?" A multidão continuava a murmurar, e o caos começou a se espalhar na cena. As reações eram intensas e confusas. Algumas pessoas olhavam para Miguel com simpatia. Outras apontavam e sussurravam como se estivessem vendo um escândalo. O homem misterioso olhou para tudo, como se estivesse satisfeito, como se a confusão estivesse exatamente onde ele queria. Mas então, algo deu errado. Um grito cortou o ar, e todos se viraram para ver um carro acelerando em direção à cena. O caos se instalou. O homem misterioso tomou um passo à frente, seu olhar fixo na direção do veículo. Miguel não pôde pensar. A adrenalina tomou conta. Ele correu, instintivamente, tentando alcançar Rosa e Luna, mas a multidão se movimentou ao seu redor. A cena se desdobrava em câmera lenta,
e no meio da confusão, ele sentiu que todo o seu mundo estava desmoronando. No instante do impacto, o carro bateu em algo e fez um barulho estrondoso. Miguel viu Rosa se lançar para o lado, tentando puxar Luna, mas tudo aconteceu tão rápido. E quando os sons começaram a se dissipar, ele percebeu que a mulher que gritou antes, a irmã dele, havia sido atingida, caída no chão. O terror tomou conta de Miguel. "Mãe!" Luna gritou em desespero. O universo de Miguel estava se desmanchando, e com ele, a chance de uma nova vida, uma segunda oportunidade. Ele não sabia se conseguiria suportar a dor que vinha em sequência. O que aconteceria agora? A revelação, o carro, a confusão? A vida nunca mais seria a mesma, e as respostas que ele procurava pareciam mais distantes do que nunca, enquanto um novo mistério começava a se desvelar. Miguel estava paralisado, a realidade em volta dele se desfazendo como um espelho quebrado. O grito de Luna ecoava em sua mente, mas o barulho parecia distante, como se todo o caos ao seu redor tivesse se tornado um eco. Ele se apropou. Rosa estava ajoelhada ao lado da mulher que havia revelado ser sua irmã. Miguel sentiu um aperto no peito. No meio da confusão, ele viu os olhos da mulher cheios de dor, e por um segundo, ele pensou que ela poderia não resistir. "Meu Deus, não! O que está acontecendo?" Uma voz feminina lamentou entre a multidão. Miguel virou-se e viu um grupo de conhecidos, todos com rostos de choque, algumas lágrimas. E então, naquele momento, a irmã de Miguel olhou para ele e sussurrou: "Você precisa entender. Luna não é a única envolvida. Todos nós estamos conectados por um segredo muito maior." As palavras dela cortaram como um raio. Miguel sentiu o chão ceder sob os pés. O que isso significava? Uma veia de pânico se espalhou por sua mente. De repente, a multidão começou a se agitar. Pessoas se movimentavam nervosamente. Mas Miguel estava focado nas palavras da mulher. Ele se aproximou, sem saber se deveria acreditar no que estava ouvindo. Uma verdade obscura se desenrolava diante dele. "Ela é minha neta, Miguel, mas você precisa saber que você não é o único pai dela", a mulher disse com a voz trêmula. "O quê?" O mundo de Miguel virou de ponta cabeça. Ele ficou sem palavras. Naquele instante, uma onda de confusão e desespero tomou conta dele. Luna correu até Rosa, segurando-a pela mão. "Mamãe, ela vai ficar bem?" A inocência da menina estremeceu Miguel. Ele fechou os olhos por um momento, tentando entender tudo o que estava acontecendo. "Miguel, você precisa ouvir. O pai de Luna." Antes que a mulher pudesse continuar, outro carro surgiu. Este em alta velocidade, perdendo o controle. Com um barulho ensurdecedor, o veículo colidiu com uma barraquinha próxima, e todos gritaram. Miguel não teve tempo de pensar nas consequências. Ele se lançou para a frente, pegando Rosa e Luna nos braços, puxando-as para longe do perigo. O choque do impacto deixou a multidão em estado de paralisia. Miguel virou-se, a adrenalina bombeando sangue rapidamente nas veias. E foi então que ele viu o homem misterioso novamente. Ele estava ali no meio da confusão, com um olhar intenso. "Você não entendeu ainda, Miguel", ele gritou. "Luna está em perigo." "Ah, no que você está falando?" Miguel disparou, a raiva misturada com desespero. "Explique-se." "Ela é a chave, a união das famílias." O homem estava ofegante, e suas palavras ecoaram pelos ouvidos de Miguel como um alerta. "Você já sabe o que aconteceu no passado, o que foi escondido. E agora é hora de revelar tudo." Enquanto o caos se estabelecia, o homem levantou a corrente reluzente,
fazendo-a brilhar ao sol. A multidão começou a murmurar em descontentamento, mas Miguel não conseguia desviar o olhar dela. A corrente era um símbolo carregado de significado. O homem começou a rir, uma risada que cortou a tensão. Você e Rosa não são apenas uma parte do passado. Você é a chave da vida dela. O que você quer dizer com isso? Miguel gritou. A angústia transparecia. E então, como se o destino estivesse esperando por esse momento, a mulher, a irmã de Miguel, arfou. Ela se levantou lentamente, mostrando um pequeno papel amassado em sua mão. Eu encontrei isso. É hora de você saber a verdade, Miguel. Com isso, ela desenrolou o papel e leu em voz alta. A verdadeira herança é um segredo que une todos nós, e Luna tem um papel fundamental nisso. Todos ficaram em silêncio. Miguel sentia a respiração acelerar. O que era isso? O que mais essas conexões significavam? Ele olhou para Rosa, e a expressão dela revelava um turbilhão de emoções. Medo, amor e uma inexplicável determinação. E então um grito cortou o ar novamente. Cuidado! Alguém gritou. Miguel virou-se instantaneamente, percebendo que o homem misterioso estava avançando em sua direção, um brilho ameaçador em seus olhos. No instante seguinte, tudo se tornou um borrão de movimento e gritos. A vida de Miguel estava prestes a mudar para sempre, e com uma revelação bombástica no ar. O que seria a verdade a ser revelada? Ele sabia que ninguém sairia ileso dessa. Miguel estava paralisado. A realidade em volta dele se desfazendo como um espelho quebrado. O grito de Luna ecoava em sua mente, mas o barulho parecia distante, como se todo o caos ao seu redor tivesse se tornado um eco. Ele se aproximou rapidamente da cena, o coração batendo forte. Rosa estava ajoelhada ao lado da mulher que havia revelado ser sua irmã. Miguel sentiu um aperto no peito. No meio da confusão, ele viu os olhos da mulher cheios de dor, e por um segundo, ele pensou que ela poderia não resistir. Meu Deus, não! O que está acontecendo? Uma voz feminina lamentou entre a multidão. Miguel virou-se e viu um grupo de conhecidos, todos com rostos de choque, algumas lágrimas. E então, naquele momento, a irmã de Miguel olhou para ele e sussurrou. Você precisa entender. Luna não é a única envolvida. Todos nós estamos conectados por um segredo muito maior. As palavras dela cortaram como um raio. Miguel sentiu o chão ceder sob os pés. O que isso significava? Uma veia de pânico se espalhou por sua mente. De repente, a multidão começou a se agitar. Pessoas se movimentavam nervosamente, mas Miguel estava focado nas palavras da mulher. Ele se aproximou, sem saber se deveria acreditar no que estava ouvindo. Uma verdade obscura se desenrolava diante dele. Ela é minha neta, Miguel, mas você precisa saber que você não é o único pai dela. A mulher disse com a voz trêmula. O quê? O mundo de Miguel virou de ponta cabeça. Ele ficou sem palavras. Naquele instante, uma onda de confusão e desespero tomou conta dele. Luna correu até Rosa, segurando-a pela mão. Mamãe, ela vai ficar bem? A inocência da menina estremeceu Miguel. Ele fechou os olhos por um momento, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Miguel, você precisa ouvir. O pai de Luna... Antes que a mulher pudesse continuar, outro carro surgiu, este em alta velocidade, perdendo o controle. Com um barulho ensurdecedor, o veículo colidiu com uma barraquinha próxima, e todos gritaram. Miguel não teve tempo de pensar. Ele se lançou para a frente, pegando Rosa e Luna nos braços, puxando-as para longe do perigo. O choque do impacto deixou a multidão em estado de paralisia. Miguel virou-se, a adrenalina bombeando sangue rapidamente nas veias. E foi então que ele viu o homem misterioso novamente. Ele estava ali no meio da confusão,
com um olhar intenso. Você não entendeu ainda, Miguel, ele gritou. Luna está em perigo. No que você está falando? Miguel disparou, a raiva misturada com desespero. Explique-se. Ela é a chave, a união das famílias. O homem estava ofegante, e suas palavras ecoaram pelos ouvidos de Miguel como um alerta. Você já sabe o que aconteceu no passado, o que foi escondido. E agora é hora de revelar tudo. Enquanto o caos se estabelecia, o homem levantou a corrente reluzente, fazendo-a brilhar ao sol. A multidão começou a murmurar em descontentamento, mas Miguel não conseguia desviar o olhar dela. A corrente era um símbolo carregado de significado. O homem começou a rir, uma risada que cortou a tensão. Você e Rosa não são apenas uma parte do passado. Você é a chave da vida dela. O que você quer dizer com isso? Miguel gritou. A angústia transparecia. E então, como se o destino estivesse esperando por esse momento, a mulher, a irmã de Miguel, arfou. Ela se levantou lentamente, mostrando um pequeno papel amassado em sua mão. Eu encontrei isso. É hora de você saber a verdade, Miguel. Com isso, ela desenrolou o papel e leu em voz alta. A verdadeira herança é um segredo que une todos nós, e Luna tem um papel fundamental nisso. Todos ficaram em silêncio. Miguel sentia a respiração acelerar. O que era isso? O que mais essas conexões significavam? Ele olhou para Rosa, e a expressão dela revelava um turbilhão de emoções. Medo, amor e uma inexplicável determinação. Então, de repente, a irmã de Miguel colocou as mãos sobre a cabeça, os olhos arregalados. Não, não pode ser! Ela começou a tremer, a verdade a consumindo. Eu não pensei que você fosse capaz de... O homem misterioso cerrou os olhos, aproximando-se dela. Você sabia? Sabia do risco que isso implicava. Isso não é só sobre eles. Isso é sobre você. Miguel ficou sem fôlego. O ar ao seu redor parecia pesado. A ligação que ele percebeu entre todos ali não era só um mistério. Era uma armadilha. O que mais havia escondido? Ele se lembrou da corrente, do seu significado, do legado que parecia ter fugido de suas mãos. Então, com um movimento súbito, a mulher olhou para Miguel. E tudo se iluminou em um instante. Miguel, você deve escolher. Sim ou não, você está pronto para abraçar o que seus verdadeiros laços significam? Nesse instante, uma explosão ensurdecedora desatou a escuridão que a cercava. Um barulho nauseante e a sensação de algo macio colidindo contra ele, derrubando-o. A visão de Miguel se distorceu por um breve momento, e então tudo ficou em silêncio. E no instante seguinte, a realidade deu um giro. Ele olhou para o chão, oferecendo-se para ver. A corrente jazia ali, e ao lado algo mais brilhava. Era um medalhão, e dentro dele uma fotografia de uma família. Ele reconheceu cada rosto que olhava para ele. A mulher ao seu lado, Rosa, e mais importante, uma menina com os mesmos olhos de Luna. Em choque, ele sussurrou: "Quem é ela?" E a resposta parecia ecoar nas profundezas de sua própria alma. Miguel estava paralisado, a corrente em suas mãos brilhando sob a luz do dia. A imagem da foto era tão clara, uma mulher ao lado de Rosa, sorrindo para a câmera, e uma menininha com o mesmo olhar curioso de Luna. O estômago de Miguel revirou. "Quem é ela?" sussurrou, o tom de sua voz tremendo. A mulher, sua irmã, tomou um fôlego profundo. "É a sua filha, Miguel. A filha que você nunca soube que tinha." A multidão ficou em silêncio, o murmúrio se apagando como um eco vazio. Ela é mais do que você imagina. Você a abandonou, mas ela sempre esteve aqui." Miguel ficou perdido. As palavras dela giravam em sua mente como um tornado. Não,
Não pode ser. Eu não sabia. Como é possível? O choque em sua voz era palpável, e uma onda de adrenalina e confusão o atingiu. Rosa olhou para ele com olhos de medo, mas ao mesmo tempo com um fio de esperança. Ela precisa de você agora, a irmã de Miguel disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O legado da nossa família não pode se perder. Luna não é apenas uma criança. Ela é a chave para um passado que todos pensavam esquecido. Miguel lutava para compreender. O passado o assombrava e agora aparecia diante dele, com a realidade batendo na sua porta. Ele olhou para Rosa e depois para Luna, carregando aquela peruca colorida e um sorriso inocente. Ela não sabia de nada, e ele se perguntou qual era o peso que pesava sobre seu coração. Como eu posso ajudar? O pânico e a determinação misturaram-se em sua voz. Então, de repente, um grito rompeu o silêncio denso. Cuidado! Um homem correu em sua direção, com os olhos arregalados e a expressão de terror. Antes que Miguel pudesse se mover, o homem colidiu com ele, empurrando-o para o lado. O impacto fez Miguel desequilibrar e a corrente caiu de sua mão, rodopiando no chão. A confusão tomou conta instantaneamente. O homem apontou para o carro que se aproximava em alta velocidade, parecendo querer se afastar do caos. É uma armadilha, ele gritou. Eles vieram atrás de você. Miguel não teve tempo para processar. O carro, alucinado, parecia determinado. Ele levantou o olhar e soltou uma palavra de aviso, mas era tarde demais. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar, e o som de metal contra a carne ecoou. Luzes brilhantes refletiram nos olhos de Miguel, enquanto tudo ao redor ficou em câmera lenta. O veículo colidiu com a multidão, e as pessoas se espalharam em pânico. Ele viu Rosa e Luna caindo, enquanto o homem misterioso desapareceu em meio ao tumulto, como se tivesse se evaporado no ar. Um terror indescritível o atravessou, quando ele se lançou na direção delas, seu coração martelando no peito. Rosa estava estirada no chão, segurando Luna em seu colo, ambas abaladas, mas a garotinha parecia assustada, mais ilesa. Mãe! Gritou Luna, os olhos arregalados de desespero. A imaginação da menina não poderia processar a gravidade da situação. Miguel se agachou rapidamente, pegando Rosa nos braços. Está tudo bem, vai ficar tudo bem, ele disse, enquanto um nó se formava em sua garganta. Mas a verdade era que ele não sabia. Ao olhar ao redor, viu a multidão correndo em espiral, olhares de choque e medo preenchendo o ar. O homem que gritou antes, aquele que havia alertado, estava agora de pé, com uma expressão horrorizada. Ele parecia estar em choque com o que tinha acontecido, as mãos trêmulas. Miguel, isso não acabou. Você precisa entender, gritou o homem. A verdade sobre a sua família é mais perigosa do que você imagina. Uma onda de pânico tomou conta de Miguel novamente. Mas ele também sentiu uma centelha de coragem. O que você sabe? O que há de errado? Ele estava prestes a perder tudo de novo, e uma fome ferina de respostas o consumia. Mas as palavras do homem ficaram presas na garganta. Rosa se levantou lentamente, olhando para Miguel com desespero. Por favor, ninguém pode saber. Aliás, eles estão vindo. O choque se transformou em uma nova onda de urgência. Quem está vindo? Miguel quis saber, o coração acelerado, a sensação de estar sendo puxado para um abismo profundo. E quando olhou para a corrente no chão, uma outra dúvida surgiu. O que essa corrente realmente representa? O seu passado, respondeu a mulher, com a voz trêmula. Mas antes que pudesse continuar, um tiro cortou o ar. A multidão virou um caos absoluto, pessoas gritando e correndo em pânico. Miguel se virou rapidamente. Então,
tudo escureceu. O passado, o presente, o futuro, tudo misturado em uma dança mortal. E a única certeza que Miguel tinha agora era que sua vida nunca mais seria a mesma. E a verdade ameaçava desabar sobre ele com uma ferocidade que o deixava em estado de choque. Miguel estava paralisado, a corrente em suas mãos brilhando sob a luz do dia. A imagem da foto era tão clara. Uma mulher ao lado de Rosa, sorrindo para a câmera, e uma menininha com o mesmo olhar curioso de Luna. O estômago de Miguel revirou. "Quem é ela?" sussurrou, o tom de sua voz tremendo. A mulher, sua irmã, tomou um fôlego profundo. "É a sua filha, Miguel. A filha que você nunca soube que tinha." A multidão ficou em silêncio, o murmúrio se apagando como um eco vazio. Ela é mais do que você imagina. Você a abandonou, mas ela sempre esteve aqui." Miguel ficou perdido. As palavras dela giravam em sua mente como um tornado. Não pode ser, eu não sabia. Como é possível?" O choque em sua voz era palpável, e uma onda de adrenalina e confusão o atingiu. Rosa olhou para ele com olhos de medo, mas ao mesmo tempo, com um fio de esperança. "Ela precisa de você agora", a irmã de Miguel disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "O legado da nossa família não pode se perder. Luna não é apenas uma criança. Ela é a chave para um passado que todos pensavam esquecido." Miguel lutava para compreender. O passado o assombrava, e agora aparecia diante dele, com a realidade batendo na sua porta. Ele olhou para Rosa e depois para Luna, carregando aquela peruca colorida e um sorriso inocente. Ela não sabia de nada, e ele se perguntou qual era o peso que pesava sobre seu coração. "Como eu posso ajudar?" O pânico e a determinação misturaram-se em sua voz. Então, de repente, um grito rompeu o silêncio denso. "Cuidado!" Um homem correu em sua direção, com os olhos arregalados e a expressão de terror. Antes que Miguel pudesse se mover, o homem colidiu com ele, empurrando-o para o lado. O impacto fez Miguel desequilibrar e a corrente caiu de sua mão, rodopiando no chão. A confusão tomou conta instantaneamente. O homem apontou para o carro que se aproximava em alta velocidade, parecendo querer se afastar do caos. "É uma armadilha!" ele gritou. "Eles vieram atrás de você." Miguel não teve tempo para processar. O carro, alucinado, parecia determinado. Ele levantou o olhar e soltou uma palavra de aviso. Mas era tarde demais. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar, e o som de metal contra a carne ecoou. Luzes brilhantes refletiram nos olhos de Miguel, enquanto tudo ao redor ficou em câmera lenta. O veículo colidiu com a multidão, e as pessoas se espalharam em pânico. Ele viu Rosa e Luna caindo, enquanto o homem misterioso desapareceu em meio ao tumulto, como se tivesse se evaporado no ar. Um terror indescritível o atravessou quando ele se lançou na direção delas, seu coração martelando no peito. Rosa estava estirada no chão, segurando Luna em seu colo, ambas abaladas. Mas a garotinha parecia assustada, mas ilesa. "Mãe!" gritou Luna, os olhos arregalados de desespero. A inocência da menina estremeceu Miguel. Ele fechou os olhos por um momento, tentando entender tudo o que estava acontecendo. "Miguel, você precisa ouvir. O pai de Luna..." Antes que a mulher pudesse continuar, outro carro surgiu, este em alta velocidade, perdendo o controle. Com um barulho ensurdecedor, o veículo colidiu com uma barraquinha próxima, e todos gritaram. Miguel não teve tempo de pensar. Ele se lançou para a frente, pegando Rosa e Luna nos braços,
puxando-as para longe do perigo. O choque do impacto deixou a multidão em estado de paralisia. Miguel virou-se, a adrenalina bombeando sangue rapidamente nas veias. E foi então que ele viu o homem misterioso novamente. Ele estava ali no meio da confusão, com um olhar intenso. "Você não entendeu ainda, Miguel?" ele gritou. "Luna está em perigo." "No que você está falando?" Miguel disparou, a raiva misturada com desespero. "Explique-se. Ela é a chave, a união das famílias." O homem estava ofegante, e suas palavras ecoaram pelos ouvidos de Miguel como um alerta. "Você já sabe o que aconteceu no passado, o que foi escondido, e agora é hora de revelar tudo." Enquanto o caos se estabelecia, o homem levantou a corrente reluzente, fazendo-a brilhar ao sol. A multidão começou a murmurar em descontentamento, mas Miguel não conseguia desviar o olhar dela. A corrente era um símbolo carregado de significado. O homem começou a rir, uma risada que cortou a tensão. "Você e Rosa não são apenas uma parte do passado. Você é a chave da vida dela." "O que você quer dizer com isso?" Miguel gritou. A angústia transparecia. E então, como se o destino estivesse esperando por esse momento, a mulher, a irmã de Miguel, arfou. Ela se levantou lentamente, mostrando um pequeno papel amassado em sua mão. "Eu encontrei isso. É hora de você saber a verdade, Miguel." Com isso, ela desenrolou o papel e leu em voz alta. "A verdadeira herança é um segredo que une todos nós, e Luna tem um papel fundamental nisso." Todos ficaram em silêncio. Miguel sentia a respiração acelerar. O que era isso? O que mais essas conexões significavam? Ele olhou para Rosa e a expressão dela revelava um turbilhão de emoções: medo, amor e uma inexplicável determinação. Então, de repente, a irmã de Miguel colocou as mãos sobre a cabeça, os olhos arregalados. "Não, não pode ser." Ela começou a tremer, a verdade a consumindo. Eu não pensei que você fosse capaz de." O homem misterioso cerrou os olhos, aproximando-se dela. "Você sabia? Sabia do risco que isso implicava. Isso não é só sobre eles. Isso é sobre você." Miguel ficou sem fôlego. O ar ao seu redor parecia pesado. A ligação que ele percebeu entre todos ali não era só um mistério. Era uma armadilha. O que mais havia escondido? Ele se lembrou da corrente, do seu significado, do legado que parecia ter fugido de suas mãos. Então, com um movimento súbito, a mulher olhou para Miguel e tudo se iluminou em um instante. "Miguel, você deve escolher, sim ou não. Você está pronto para abraçar o que seus verdadeiros laços significam." Nesse instante, uma explosão ensurdecedora desatou a escuridão que a cercava. Um barulho nauseante e a sensação de algo macio colidindo contra ele, derrubando-o. A visão de Miguel se distorceu por um breve momento. E então tudo ficou em silêncio. E no instante seguinte, a realidade deu um giro. Ele olhou para o chão, oferecendo-se para ver. A corrente jazia ali. E ao lado, algo mais brilhava. Era um medalhão, e dentro dele, uma fotografia de uma família. Ele reconheceu cada rosto que olhava para ele. A mulher ao seu lado, Rosa, e mais importante, uma menina com os mesmos olhos de Luna. Em choque, ele sussurrou: "Quem é ela?" E a resposta parecia ecoar nas profundezas de sua própria alma. Miguel olhou fixamente para a corrente, seu coração pulsando em um ritmo frenético. A imagem da criança na foto girava em sua mente como um carrossel. "Quem é ela?" repetia, tentando entender a realidade que se desdobrava diante dele.
Cada pulsação de seu coração parecia se descolar da sanidade, e as vozes da multidão se tornavam um zumbido distante. A mulher, sua irmã, estava pálida. Ela é sua filha, Miguel. Você precisa acreditar. As lágrimas corriam pelo rosto dela, mas Miguel não sabia em quem confiar. O caos ao seu redor se intensificava. Rosa se levantou, sua expressão mirava Miguel com esperança e medo. Por favor, Miguel, a verdade precisa ser ditada. De repente, um grito ecoou, rasgando a confusão. Cuidado! Era o homem que havia alertado antes e o pânico em sua voz trouxe uma nova onda de terror. Miguel virou-se a tempo de ver um carro desgovernado vindo em sua direção, acelerando como um projétil descontrolado. O tempo parecia desacelerar. Ele sentiu um nó na garganta enquanto tentava empurrar Rosa e Luna para longe do caminho do carro. Mas a multidão se movia como se estivesse presa em um pesadelo. O carro colidiu com uma barraca próxima, e Miguel será provocado por um estrondo ensurdecedor antes de cair no chão. Ele mal teve tempo de perceber o que aconteceu. O impacto fez com que tudo ao redor se tornasse um borrão de gritos e caos. E antes que pudesse processar, as vozes atrás dele começaram a gritar novamente, mas fora do alcance do seu entendimento. Rosa estava caindo de joelhos, e Luna olhando em volta confusa. Miguel se levantou, os músculos queimando enquanto tentava se erguer. O carro não apenas destruíra a barraca, mas também libertara uma onda de pânico, e a multidão estava em estado de choque. Miguel voltou seu olhar ferozmente para a irmã, que ainda segurava o papel amassado na mão. Agora não é hora para segredos, gritou. Com um gesto desesperado, ela desenrolou o papel e gritou. A verdade precisa vir à tona. Não sabemos o que isso significa. Mas com as palavras proferidas, um homem se aproximou. As feições de raiva e determinação. Você, o que está fazendo aqui? Já é tarde demais. Seu olhar estava fixo em Miguel, e o tom grave chamou a atenção de todos. A multidão se virou para ouvir. Miguel, você não entende. Essa não é uma questão apenas de família. Isso é algo muito mais perigoso do que você sabe. O homem puxou algo de seu bolso, e a luz do sol refletiu em uma pequena arma. O pânico se espalhou novamente, e as pessoas começaram a correr. Parem! Miguel gritou. O impulso instintivo de proteger aqueles ao seu redor o movendo. O que você quer? O que está acontecendo? Você precisa saber do legado. O homem gesticulou furiosamente. Luna não é só uma menininha. Ela é uma peça-chave em um jogo maior que poderia acompanhar destino de muitas vidas. A revelação deixou a multidão sem palavras. Era como se uma bomba tivesse sido lançada no meio daquelas pessoas. O coração de Miguel disparou. O que você está dizendo? O que é esse jogo? Nesse momento, uma mulher desconhecida se aproximou, o rosto pálido e os olhos arregalados. Miguel, ela gritou. O que a sua família manteve escondido pode destruir tudo o que você ama. A tensão estava em cada respiração. Miguel olhou para Rosa, vendo o medo refletido em seus olhos. E enquanto a confusão se desenrolava, aquela única pergunta rastejando em sua mente era: quem realmente somos? E nesse instante, tudo desmoronou. O homem de antes apanhou a corrente do chão, levantando-a como um símbolo de poder. O legado pertence àqueles que conhecem a verdade. As escolhas que você faz agora vão mudar a direção de todos. Ele disparou em direção a Luna, sua intenção clara e ameaçadora. Miguel sentiu a adrenalina tomar conta de seu corpo. Não,
Ele gritou, correndo em direção à menina. E enquanto os olhares estavam fixos no homem, uma nova verdade começou a surgir. As peças estavam finalmente se encaixando. Rosa sussurrou: Miguel, você precisa entender isso rápido. E então tudo se apagou. A multidão, o barulho, e a última coisa que Miguel viu foi o olhar de medo de Luna, enquanto tudo à sua volta se desvanecia, deixando apenas a pergunta pairando no ar. O que realmente significavam aquelas verdades que estavam prestes a ser reveladas? O caos reinava. Miguel estava paralisado no meio daquela confusão. Mas o que viu ao seu redor trouxe um surto de ação. Enquanto a multidão gritava e corria, viu Rosa se levantar, os olhos cheios de determinação. Era hora de agir. Ele não poderia deixar que o passado decidisse o futuro de Luna. Correu na direção da sua filha, que olhava para ele com uma mistura de medo e esperança. Papai! Ela gritou, estendendo os bracinhos. O coração de Miguel disparou, e em um impulso, ele se lançou em sua direção, abraçando-a com força. Estamos juntos, Luna. Sempre estaremos juntos, murmurou. Mas a verdade é que ele não sabia se conseguiria proteger essa menina do que vinha pela frente. O homem misterioso avançou, mas seu olhar era profundo, quase triste. Se você soubesse a verdade sobre a corrente, sobre quem você é, ele disse, com a voz ressoando entre os gritos. Miguel lembrou-se da corrente no chão. Ela reluzia, como se soubesse que sua história estava apenas começando. Chega! Chega de segredos! Miguel respondeu com raiva, a coragem crescendo dentro dele. Se Luna precisa de algo, é de verdade. Fale ou eu mesmo descubro. Silêncio repentino. Todos pararam e a tensão estava no ar, quase palpável. O homem hesitou, e nesse momento, a irmã de Miguel pegou a corrente e a ergueu. A verdade, disse, é que sua vida inteira foi construída em uma mentira, Miguel. A linhagem, o legado, tudo leva a Luna. Ela é mais preciosa do que você jamais imaginou. Miguel estreitou os olhos. O que você quer dizer com isso? Ela respirou fundo. Você precisa decidir o que vai fazer agora. A cada escolha, você molda o futuro dela. Nós temos que nos unir. Juntos, somos mais fortes. E então, em um golpe de transparência, o homem disse: A vida pode ser moldada, Miguel. A escolha é sua. Você luta por Lua, por Rosa e pela sua família, ou você fica à mercê do que outro decide para você. As palavras foram como um empurrão para Miguel. Ele olhou para Rosa, ela assentiu, e então para Luna. E a determinação tomou conta. Vamos juntos, como família, disse Miguel e sentiu que pela primeira vez estava escolhendo o amor sobre o medo. Mas antes que pudessem agir, ouvindo uma sirene se aproximar, o homem misterioso acenou e desapareceu na confusão, levando os segredos com ele. As luzes dos carros de polícia se refletiam nas lágrimas de Luna, e Miguel percebeu que, embora o caminho à frente fosse incerto, agora não estavam mais sozinhos. Com um abraço apertado, Miguel, Rosa e Luna se uniram em um momento de silêncio. O futuro ainda era uma névoa, mas a esperança começava a brilhar. Era um novo começo, uma nova história a ser escrita. E enquanto a multidão começava a se dispersar, algo dentro de Miguel dizia que a verdadeira jornada apenas começava. Se você está aqui na jornada e quer mais capítulos emocionantes como esse, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo
que nos traz mais histórias excluídas.